nome é Zamara Ritter Balestrin, eu sou acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo no 10º semestre, atualmente na URI, de Frederico Westphalen, e eu estive em intercâmbio no período de 2 de 2015 na Universidade de Coimbra, em Portugal, também dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo lá. Minha história com o intercâmbio é bem longa. Eu iniciei com interesse tive interesse desde o início da faculdade e a minha primeira tentativa foi com Ciências Sem Fronteiras. Foi lá em 2013, 14. Foi aí que eu já fiz meu passaporte, já comecei a tentar entender um pouco mais da burocracia e da papelada que envolve esse tipo de tentativa de extensão, no caso. E quando eu comecei a ir atrás e tal, eu fiquei apavorada, porque eu pensei assim, cara, eu nunca vou conseguir, tem muita gente, né? Então, na época, eu preparei toda a documentação, me inscrevi no Ciências Sem Fronteira, passei numa primeira fase, daí a segunda fase eu tinha que fazer uma prova de inglês, e essas provas, elas eram prova do IBT, que chama, e daí era tipo em grupos, assim, em vários lugares, né? Então, só tinha vaga disponível para mim fazer no Mato Grosso do Sul. Então, lá fui eu, peguei o ônibus e fui pro Mato Grosso do Sul fazer uma prova de inglês para ver se eu passava no intercâmbio. Fui lá, fiz a prova, nervosa, né? Eu já manjava um pouco de inglês, mas não tanto assim. Só que eu era super novinha, né? Então, também não entendia muito bem como é que funcionava. Cheguei lá, fiz a prova, beleza. Não passei por 0,05, que precisava, que era uma pontuação, uma média, enfim. E, enfim, valeu a tentativa, valeu a experiência, ficou pro currículo, né? Então, depois, logo depois dessa tentativa, surgiu aqui na URI a primeira edição do Santander Universidades, que é o nome do programa no qual eu participei depois. Nessa primeira edição, ele pedia que o aluno tivesse que estar cursando no mínimo 4º semestre, e eu estava no 3º. Então, eu não pude me inscrever. Mas eu recomendei para uma amiga minha que era lá da Química, que eu conhecia ela também era super interessada nessas coisas, e ela se inscreveu e foi. E foi muito bacana, assim, porque eu meio que me senti responsável dessa iniciação dela. E ela foi para lá, foi para Coimbra também. Muito, muito legal, ela me deu várias dicas depois sobre viagens e sobre muitas coisas. E logo que saiu o segundo edital, então, daí eu me inscrevi. Foi engraçado porque eu tava super nervosa e a documentação é muita coisa, porque tem que mandar todo o currículo Lattes com todas as comprovações e tem que ter uma média acadêmica bem alta e, enfim, vários comprovantes, e a maioria desiste já nesse começo, assim, porque dá trabalho. Porque ter interesse e querer ganhar alguma coisa dá trabalho. Então, a maioria dos meus colegas que comentou em se inscrever já desistiu ali. E eu fui, mandei tudo pra nossa reitoria e fiquei naquela expectativa, né? Aí saiu o resultado no site da URI, eu não tinha passado. Gente, que tristeza. Aí, no dia seguinte, eu fiz a minha coordenadora ligar pra reitoria pra ver o que tinha acontecido, né? Tipo, que posição eu fiquei, por que eu não passei, pra saber o que eu tinha que melhorar pra tentar numa próxima. E no que ela ligou, eles disseram assim, não, nós estava te ligando agora porque ela ficou primeira suplente e um menino desistiu. Meu Deus, foi o dia mais feliz da minha vida, né? Enfim, aí deu certo. Aí que começa o pavor. Porque se eu achava que burocracia e documentação era para inscrição, não era. Começava naquele momento. Porque era visto, tinha que tirar o visto. Aí tinha toda a burocracia de inscrição dentro da universidade, carta de aceite, disciplinas que vai cursar. E aí era tudo complicado, o portal deles funciona de uma maneira diferente, o portal da universidade, então a gente não conseguia achar os conteúdos das disciplinas nem nada. Então era tudo meio às cegas, era só
era só com a vontade de ir, né? Mas conversando com essa minha amiga que tinha ido, consegui muitas dicas, muitas informações, principalmente sobre onde ficar lá. Ela me indicou um hostel, ela me indicou também maneiras de trabalhar com o meu dinheiro, né? Porque câmbio também não é uma coisa muito fácil. E ela me indicou coisas na universidade, até tipo onde comer, onde não comer, porque é muito diferente, assim. E, enfim, foi isso. Daí, nesse edital que eu participei, teve uma outra menina aqui da URI também que passou, que ela era de Direito, e ela foi comigo, então também foi mais fácil porque nós estávamos em duas. Então a gente era parceira para tudo, sabe? Para organização de documentos, para comprar passagem, para ir para lá e para tudo, assim. Tudo a gente fez sozinha, juntas, a gente morou juntas e daí foi mais tranquilo nesse sentido, porque quando tem dois é melhor. Primeiro de tudo que eu já tava num nervosismo, assim, anormal. Eu tava vários dias que eu não conseguia comer direito, aquele nervoso, né? Aí a pessoa nunca tinha andado de avião na vida, não sabia como é que funcionava, o que eu tinha que falar pra quem que eu entregava as passagens, não fazia ideia de nada. E aquele avião é gigante, né? Que vai pra lá, porque eu peguei um voo direto de Porto Alegre a Lisboa. Então é um avião, assim, o maior que existe. E daí o susto, assim, também era muito grande. E a minha colega, ela tinha viajado uma vez, essa que foi comigo, mas ela só tinha ido, tipo, pra São Paulo, assim, naqueles da Gol, bem pequenininho. E daí ela também tava tão apavorada quanto eu. Mas beleza, né? Bota a mochila nas costas e vamos lá. Aí a gente chegou lá, desceu lá em Lisboa, num lugar que tu nunca viu na vida, que tu não fazia ideia como era, cheio de mala e, tipo, sem ter onde dormir, né? Chega num país totalmente diferente, que não tem ninguém pra te receber, porque a gente não tem... Esse intercâmbio, ele não é como alguns que tu tem um contato lá, alguma coisa assim, não. Esse é por conta, segura na mão de Deus e vai, né? Daí chegou lá, a gente tinha que achar uma maneira de sair do aeroporto, pegar um transporte e ir pra Coimbra, porque a gente chegou em Lisboa, né? Coimbra dava mais umas 3, 4 horas de Lisboa. Aí nós tava até meio perdida, nunca tinha andado de comboio, né? Os trens deles lá, nem o autocarro, que é o ônibus, e as pessoas falando a mesma língua, mas tudo diferente, tudo que tu perguntava era completamente diferente. Então a gente chegou lá, aí ela tinha conseguido umas orientações de umas pessoas, mais ou menos assim, sobre o que nós tínhamos que fazer, né? E, enfim, carrega a mala, a gente errou o caminho, assim, umas 5, 6 vezes para poder entrar no metrô. E até que foi. Entramos no metrô e daí a gente foi até a estação de trem. Lá a gente pegou um trem e ficamos na butuca, né? Nenhuma dormiu, porque o medo de passar do ponto era muito grande. Aí chegamos lá em Coimbra, a estação era tipo no meio do nada. Pensei, cara, o que eu vou fazer, né? Aí a gente pegou um táxi, sem saber se ia ter dinheiro suficiente para pagar, porque mal chegou lá, nós não tinha muito euro ainda, não sabia nem como lidar com a moeda e tal. Mas a gente tinha conseguido reservar um hostel, a gente não sabia direito como chegar lá, enfim. E o taxista levou nós até lá e foi assim, tudo meio no susto. Então a gente chegou lá, tipo, a cidade estava deserta, morta, não tinha ninguém, não abria, os estabelecimentos não abrem, porque a cidade é universitária. Então se não tem os universitários, eles não trabalham praticamente, né? Então a gente chegou lá e ficou apavorado, pensando, nossa, a cidade já é minúscula. Não, na verdade ela é grande, mas o que a gente via da cidade era pequeno, porque era mais a parte histórica e tal. E daí, quando a gente chegou lá, começamos a ir atrás de algum lugar para morar, e, né, porque nós não ia poder ficar só no hostel, era muito caro. Então a gente usou essas 2 semanas iniciais para catar apartamento, né. Daí nós saía caminhar nas ruas, assim, e olhava as plaquinhas, tinha várias plaquinhas pelas ruas, assim, pelos postes e tal, número de telefone, reserva, espaço para rapariga, eram umas coisas muito engraçadas, né.
E vai no susto, tentando ligar para as pessoas, assim, na coragem também, né? Porque, tipo, a gente não conhecia ninguém. E tu simplesmente ligar para alguém e dizer, quero ver o apartamento, né? Nunca vi. Aí a gente entrava no carro dos caras que vinham, que eles tinham apartamentos para alugar. Entrava no carro e saía bem louca, assim, olhar os lugares. Eu contar pra minha mãe, ela pira. Enfim, era o único jeito que tinha, a gente tinha que confiar. Aí encontramos uma imobiliária. Aí a mulher achou um lugar lá, que era uma casa onde já tinham 3 portugueses morando e tinha 2 quartos disponíveis. E os quartos eram gigantes, então a gente dividiu um quarto e outras 2 brasileiras, que elas eram de São Paulo, que estavam com nós no hostel, dividiram o outro quarto. Porque a bolsa que a gente ganha desse programa de intercâmbio é de 3.000 euros, que é o cálculo médio que eles fazem para uma pessoa sobreviver lá por 6 meses. E realmente foi o que mais ou menos eu gastei para me manter entre alimentação, transporte dentro da cidade e hospedagem. Só que daí não ia sobrar praticamente nada para poder viajar e conhecer a Europa, né? Já estava lá, tinha que aproveitar. Na universidade também não tinha ninguém, era férias, né? E daí esperei um tempo e tal. A gente até aproveitou para fazer uma viagem nesse meio tempo. Fomos para Lisboa, conhecer, aproveitar que estava calor. Depois voltamos e daí as aulas não começam assim, literalmente começam. É tudo meio morno, assim, vai indo, daí vem os professores, outros não vem alguns alunos. E assim eles levam umas 2 semanas até se ajustar. E inclusive os intercambistas. Por exemplo, as disciplinas que eu escolhi aqui no Brasil antes de ir pra lá, eu cheguei lá e eu mudei tudo. Porque eu não sabia que dias da semana eram as disciplinas que eu escolhi aqui. Então lá eu tive que ajustar de acordo com o horário deles para não dar choque, né? Aí a sugestão deles foi o seguinte, que não era pra mim me matricular de cara. Que era pra mim ir assistir as aulas 1, 2 semanas, do que eu quisesse, e daí podia depois me matricular. Não dá pra generalizar, mas os portugueses são bem complicados. Digamos, é uma cultura muito, muito diferente. Eles são literalmente literais. Então, aquilo que a gente tem de conversar rindo, de conversar fazendo piada, isso não existe lá. Eles falam contigo o que tem que falar e eles estão, na verdade, sempre achando um jeito de tirar sarro da cara das pessoas, só que de uma maneira séria. Por exemplo, que a gente estava almoçando num restaurante, aí fomos pedir um bacalhau, né, pra experimentar. E daí o garçom chegou e pediu se nós queríamos tomar alguma coisa. E a gente falou, pode trazer uma coca. E ele olhou assim, nós não vendemos esse tipo de coisa nesse estabelecimento. E a gente ficou assim, né? O que você está falando? Aí olhamos na outra mesa, o pessoal tomando coca, né? Aí ele disse assim, vocês querem uma Coca-Cola? Aí nós assim, uma Coca-Cola, por favor, né? Se ele tinha entendido o que a gente queria, né? Não precisava ter complicado, mas tudo bem. Coisas de português. E na faculdade eu acho que foi o mais complicado, porque é que, como eu disse antes, a gente fala a mesma língua, mas é totalmente diferente. Não só pelo sotaque, e sim por muitas das palavras que eles usam também. E então, na universidade, como geralmente são termos mais técnicos, era mais complicado de entender o que os professores estavam querendo dizer, se eles estavam sendo sinceros ou se eles estavam fazendo uma piadinha, sabe? A gente sempre ficava naquela desconfiança. E como as disciplinas de arquitetura em si são pouco de tu sentar e ouvir explanação de um professor. Geralmente tu faz assessoramentos sobre tudo. Então ele fala diretamente contigo. Aí eu ficava nervosa, sabe, de não entender alguma coisa do que ele estava falando. Mas nos momentos de explanação que ele fazia para a turma toda, eu preferia quando eles falavam em inglês. Porque como tinha vários intercambistas de vários lugares, eles geralmente falavam em português e em inglês. Então eu preferia quando eles falavam em inglês, porque o
português, ele tem muito daquilo de não falar todas as vogais. Ele come as vogais na palavra, né? Então, quando eles falavam em inglês, daí eles falavam com a boca aberta e tal, né? Daí saía todas as palavras. E aí eu preferia, dava pra entender melhor. Sobre os colegas, assim, na universidade, tinha, claro, muitas pessoas de Portugal, mas eles não curtiam muito os intercambistas, assim. Eu acho que como é uma universidade que recebe muita gente de muito lugar, eles já estavam meio de saco cheio dessa galera que vem pra se aproveitar, eu acho. Não sei, é a impressão que dá. Principalmente dos brasileiros. Eles reclamavam bastante, assim, os professores também. Eles diziam que a maioria dos brasileiros ia lá só pra fazer festa, que ninguém queria estudar, e iam lá só pra viajar e matar aula e tal. Então, chegar lá, assim, com qualquer intenção que tu tenha, pra eles já tá desconsiderada, porque eles já têm um preconceito, né? Então, era um pouco complicado tentar desmistificar isso pra eles. Na minha sala, em uma das disciplinas, tinha mais ou menos intercambistas dos 10 países diferentes. Tinha gente da Polônia, tinha do Chile, do México, tinha uma outra da Grécia, tinha gente de tudo que era lugar. E tinha algumas brasileiras também que parece que não se enturmavam muito com a turma, era bem complicado, assim. E, assim, não sei eu, assim, mas deu pra... Eu olhando pra elas, assim, eu entendi muito o que os professores falavam, de que os brasileiros só viajavam e não faziam as coisas e tal. Teve uma delas que até desistiu do intercâmbio e resolveu, vou cancelar as disciplinas e vou só viajar. Foi isso que aconteceu. Mas a maioria era de São Paulo, da Mackenzie, dessas universidades maiores, assim. Tanto que quando a gente falava da onde a gente era, tipo, sou de Frederico. Quê? Como? Né? Não, sou do Rio Grande do Sul, sabe? Porto Alegre. É meio longe, mas é por aí. Era o único tipo de referência que dava pra repassar. E eu fiz amizade, acho que mais com os intercambistas mesmo do que com os próprios portugueses. Os meus melhores amigos lá eram dois alunos da Polônia e um do Chile. Foi os que eu mais fiz trabalho junto, assim. E era bacana porque como era 3 línguas diferentes, a gente acabava optando por falar em inglês, né? Aí me ajudava até para poder praticar e tal. E eu ensinava um pouco de português para eles. Mas era difícil porque o meu português era bem diferente do português que eles queriam aprender, que era de Portugal. Então, mas a gente tentava se ajudar. Em geral, falando assim da cidade, que daí a gente consegue entender um pouco da cultura através da cidade em si. É tudo muito diferente. No fundo a gente se assusta, mas depois que sai de lá parece que tu quer que aqui seja igual lá. Porque desde coisas simples assim, o próprio mercado, por exemplo, lá eles têm o costume de cada um levar a sua sacola para poder empacotar os produtos que compra. Se tu quiser sacola plástica, tu tem que pagar por cada uma delas que tu comprar. Então, todo mundo leva essa sacolinha de pano, de papel, para poder fazer compra no mercado. E estacionamento também não é uma coisa que tenha muito, porque as pessoas andam muito a pé, andam muito de ônibus, de trem, enfim. Então, não tem muito estacionamento para não incentivar o carro. Apesar de que tem bastante carro, assim, o fluxo é bem intenso. As comidas, meu Deus do céu, é muito assustador. Porque desde o mercado acho que é o que a gente mais se assusta, porque tu chega lá, aí no açougue, por exemplo, tem várias bancadas com aqueles peixes puro sal, aqueles bacalhau, sabe? Aquilo é um fedor horrível, não dá pra passar perto do açougue no mercado. Em compensação, a padaria portuguesa é a melhor, não adianta. Não existe comparativo em nenhum lugar do mundo, eu acho, com a padaria deles. Juro por Deus, olha, muito bom. E demais comidas, assim, o problema é que a gente está acostumado a comer muita carne. E lá não é muito assim o cardápio deles. Quando tem carne é peixe. E peixe, né, tipo, é difícil de fazer e dá trabalho, enfim, né? Então a gente
acabou reduzindo um pouco o cardápio de carne, porque carne é muito cara lá, muito cara. Então, carne de gado, assim, eu comi 2, 3 vezes em 6 meses. Então, a abstinência ficou bem grande. A gente comia frango, que era um pouco mais barato, e às vezes carne de porco, só que não era muito boa, assim. Não sei o que tinha, mas tinha um gosto estranho, carne de porco lá. E nos restaurantes era bem complicado, porque os nomes das coisas que tinham no cardápio não dava pra entender, era a mesma língua, mas não dava pra entender nada do que eles estavam querendo dizer com aquilo, né? Quase tudo tinha natas, que natas é tipo um creme de leite, assim, uma coisa, né? Uns creme branco, umas coisas. Sobre segurança, eu sou natural de Palmitim, que é uma cidade minúscula, com 7, 8 mil habitantes. E eu juro que eu me sentia mais segura lá do que em Palmitim, que é um ovo da cidade. Porque, assim, é muito tranquilo, até demais. A gente saía de madrugada, às vezes, quando a gente, tipo, saía pras festas e tal, era eu e a minha amiga, 2 gurias, né? A gente ia a pé e voltava a pé, e era longe, assim, dava umas 10 quadras, mais ou menos. E a gente caminhava de boa, de madrugada, 3, 4 da manhã. Inclusive, eu acho engraçado, porque um dos trabalhos que eu entreguei na faculdade, que foi bem no final, antes de eu voltar, foi uma maquete. E aí eu fiquei fazendo essa maquete de madrugada, assim, e era o último dia para entregar, e eu atrasada, né? E daí eu pude ir às 13h30 da manhã para a universidade. Estava aberta, tinha alunos estudando lá, porque eles têm um sistema de cartão, que a porta do prédio, tu passa esse cartão magnético e ela abre, tipo, mostrando que você entrou lá naquele momento. Ela registra, então eles sabem que você é responsável pelo que aconteceu lá. E daí eu cheguei lá, tava cheio de alunos de arquitetura, às 13h30 da manhã na universidade. Eu achei aquilo muito bizarro. Tudo bem que todo mundo estuda de madrugada, mas não na universidade, né? Então eu cheguei lá, arrumei minha maquete, bem de boa, fui embora e a galera ficou lá. Achei bem engraçado. Até porque depois eu cheguei, então, às 4 da manhã, mais ou menos, em casa, e comecei a arrumar minha mala, porque às 6 da manhã eu pegava o ônibus pra voltar pro Brasil. Então foi bem louco e bem corrido, mas bem bacana. Mais difícil, assim, também foi quando a gente foi viajar, porque daí as viagens aconteceram mais no fim do ano, que era inverno, era frio pra caramba. Então, nas viagens tinha que levar muita roupa e daí tinha pouco espaço, então tu acabava meio que usando diretão aquele casaco de cima, era sempre o mesmo, né? Daí pra não ficar tão feio nas fotos, a gente mudava o lenço, mudava a touca, né? Pra poder ficar diferente. Porque não dava pra levar muito casaco e calçado também, era tipo 2, assim, 3, não tinha muito espaço, né? Eu viajei pra 14 países diferentes. Eu fui pra Londres, eu fui pra Espanha, na Espanha eu fui pra Madrid, Barcelona, fui pro Marrocos, eu fui pra Polônia, eu fui pra Berlim, na Alemanha, eu fui pra Itália, fui em Florença, Veneza, Roma, fui pra Áustria, fui pra Bélgica, gente, eu não vou lembrar tudo, eu fui pra vários lugares e é bacana porque essas viagens que eu fiz, algumas foi por conta, assim, né, tipo pra Londres foi eu e a minha amiga, a gente pegou uma passagem super barata, pagamos 40 euros de avião, tipo, não era 40 euros, era 10 euros, 40 reais no caso, 10 euros foi a passagem, foi muito, muito barato. E a gente foi para Londres, aí para esses outros lugares, esses outros países, a maioria a gente vai de excursão. E essas excursões são de brasileiros. É isso que é bacana, porque pega um busão, assim, enche de galera do Brasil, de tudo que é lugar, e vai conhecer o mundo, né? Então, a maioria dessas viagens foi assim. A do Marrocos também foi uma outra excursão de brasileiros, mas dá um choque de realidade, assim, tu começa a botar a mão na consciência de como é que é o mundo que a gente vive e como é que é o mundo afora, né? A gente encontrou a Glória Maria lá. Se você procurar, dá pra ver no Globo Repórter, ela fez um especial Marrocos.
E tem uma equipe de brasileiros que ela entrevista, que ela pergunta e tal, como é que nós estávamos fazendo lá e tal, bem bacana. Eu tava olhando esses dias. É engraçado, porque quando eu saí daqui pra ir pra lá, eu pensei assim, cara, o lugar que eu quero conhecer, não importa pra onde eu vou, mas o lugar que eu quero conhecer é a Grécia. Porque, tipo, a arquitetura, né? Era o que eu mais queria conhecer. E foi o único lugar que eu não fui. Porque na época que eu fui pra lá, tinha alguns problemas políticos na Grécia e também tava muito caro ir pra lá. E a maioria do pessoal que ia não conseguia sair. Então, tava complicado. Daí eu resolvi deixar a Grécia para uma próxima. Hoje eu acho que é fácil, porque a gente tem Skype, tem um monte de maneiras de se falar e tal. Eu fiquei pensando na galera que fez intercâmbio ou viajou já há tempos atrás, que não tinha comunicação mesmo, sabe? Deveria ter sido muito mais difícil. Mas eu falava com os meus pais sempre, assim, uma vez por semana, pelo menos por Skype, a gente sempre se falava. E tive muito apoio deles, de verdade, deles e do meu namorado, porque senão, se tu tá com a cabeça fraca, tu não vai, tu não fica. Não adianta, é uma realidade muito diferente, tu tem que se virar sozinho em tudo. E então, se eles ficarem assim, dizendo, não vai, fica, tu não vai. Não adianta, tem que estar bem apoiado, assim, com a cabeça bem tranquila para poder ficar lá. Apesar de que hoje, se tu for comparar assim, o valor total que eu estimei, mais ou menos, que eu gastei no intercâmbio, somando-se a bolsa que eu recebi, que foi em torno de 10 mil reais que eu recebi. Eu fiz as contas que eu gastei em torno de 23 mil no meu intercâmbio em 6 meses para conhecer 14 países. Então, se tu for pensar, cara, é muito barato. É muito barato. Não compra nada com isso hoje, tipo, é um carro assim, ó, dos mais simplesinhos, né? Então, para ficar 6 meses morando na Europa, viajando, conhecendo tudo, isso inclui compras, inclui tudo, né? E passagem que é o mais caro, assim. Então, eu achei que foi barato. A expectativa é que vai ser tudo lindo, que tu vai naquelas viagens com o cabelo maravilhoso, a maquiagem super perfeita, tirar aquelas fotos maravilhosas, olhando pro além, né? E na viagem tudo que tu quer é olhar o negócio rápido, passa rápido no museu, porque eu preciso achar um lugar pra sentar e comer, porque eu tô cansada. É engraçado, porque como é tudo muito rápido, pra poder ser barato, tem que ser rápido. Então, a gente faz intensivão nas viagens, sabe? Geralmente era, 20 dias, 10 países, assim. Então, era um dia só em cada lugar, só pra ver as coisas principais. Daí, eu fico pesando os dois lados da moeda, assim. Só me instigou pra voltar e conhecer mais alguns desses lugares, né? Eu acho que foi mais nesse sentido. Uma coisa que eu não imaginava antes de eu sair daqui era que eu ia ir em festas lá. E tem muita festa e é muito bacana, porque é muito diferente daqui. Daqui, nossa região, eu digo, porque eu nunca fui em festas nos grandes centros e tal. Mas assim, é legal porque o pessoal que vai pra se divertir, sabe? Vai pra curtir a música e tal, aproveitar o espaço. E parece que aqui não é assim. Parece que aqui quem sai pra mostrar uma roupa nova, ser visto, né? Então, é isso que eu achei bacana, porque lá é só estudante e o pessoal não tá nem aí. Vai de tênis, tênis e calça jeans e a camiseta que passou o dia inteiro, sabe? Então, isso eu achei bacana. E lá é tradição da universidade, eles têm 2 grandes festas por ano. A primeira delas é no início do semestre, que eles chamam de Latada, que é uma festa histórica, né? A universidade tem 725 anos de história. Então, é mais velho que o Brasil. Então, essa festa eles fazem no início do semestre, onde todo mundo, pega a panela e sai de casa batendo e tal para convidar para ir para a festa. E como a universidade fica no topo do morro, eles saem da universidade fazendo esse panelaço assim, até a parte baixa, onde é o rio, que tem um campo aberto onde acontece a festa. Então eles saem convidando o pessoal para a festa. É bem bacana.
E depois a segunda grande festa é no fim do semestre, que daí ela acontece ali abril, por aí, daí essa eu não estava lá para participar, que eles chamam de queima das fitas, que é quando se forma uma turma. Porque lá cada curso tem uma cor. E como eles usam aqueles uniformes, é tipo Harry Potter mesmo, aquela capa preta, sério, cara, eles vão pra aula com aquilo. A sainha assim, preta, a gravatinha, aquela capa gigante, e eles têm uma fita pendurada na capa para identificar a cor do curso. E no fim, então, quando se forma, tem a queima das fitas, é uma coisa meio simbólica. Só que a queima das fitas não diz respeito apenas à fita, porque eles rasgam o uniforme inteiro. É muito sinistro. Eles saem com o uniforme assim, e conforme tu chega num amigo, alguma coisa, a pessoa vem e rasga um pedaço do teu uniforme, ou fica com um pedaço que ela rasga, ou eles amarram pelos portões na cidade os pedaços. Então tu chega no fim do dia assim, esfarrapado. E eles te jogam no rio. É tradição. Mas vai entender, né? Português é tudo esquisito. Então, isso é uma coisa bem diferente que eu achei muito bacana e que eu não imaginava encontrar esse tipo de história e cultura lá, porque a nossa universidade, pelo menos aqui na URI, a URI tem 25 anos, eles têm 725. Então, são só 700 a mais. Então, tem muita história e muita tradição. Achei bem bacana isso. E eles, assim, têm muito orgulho da universidade que eles estudam. Eles batem no peito, assim, e tem muito orgulho mesmo. Eu acho que se alguém tem interesse de fazer intercâmbio, comece logo a se mexer. Não só no sentido de, tipo, de ir atrás de intercâmbios e tal, mas no sentido do currículo acadêmico mesmo. Porque, geralmente, esses processos de seleção, seja federal, seja nesse, por exemplo, do Santander Universidades que eu participei, olha, 90% deles, se você concorre a uma bolsa ou alguma coisa, tu tem que ter um currículo acadêmico exemplar, ou muito bom, assim. E, então, atividades extracurriculares conta muito, tu ter boas notas conta muito. Então, assim, é importante que se tu tem plano de fazer intercâmbio, que seja já no começo da faculdade, dizer assim, então eu vou ser um aluno dedicado, vou fazer intercâmbio, então tem que ser persistente, tem que ser organizado e tem que tentar, não adianta, tem que enfiar a cara para bater, porque não é à toa que dizem que quem tem boca vai a Roma, né? Então vai a Roma e vai a muitos lugares, é só ter vontade e demonstrar interesse, eu acho que não pode ficar quieto, tem que ser visto, tem que participar, tem que deixar claro que você quer as coisas, senão elas não acontecem.